Saudações a todos. É com imensa alegria que nós vamos nesse momento refletir acerca da lei do amor, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para nós começarmos, para nós dar início à nossa reflexão, nós vamos voltar lá naqueles momentos de Jesus, pouco antes de ser preso pelos romanos, onde ele faz um aviso, deixa um recado para a humanidade, para a posteridade, que é onde ele diz que rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não contemplou nem o conhece. Vós os conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Não vos deixareis órfãos, venho para vós. Nesse exato momento, Jesus fala muito além dos encarnados que ali estavam. Jesus fala para aqueles espíritos que ali estavam, encarnados ou não, de que a sua doutrina, aquilo que ele ensinou, teria que ser recordada e teria que ser revivida de outra forma mais adiante. Que se amassem a ele retornaria ao Pai e pediria para que viesse esse Consolador prometido. Mas mais adiante Jesus ainda fala mais. Mas esse Consolador, o Espírito Santo que o Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, viria a relembrar aquilo que ele nos trouxe, e ainda dizer mais o que no momento ele não poderia dizer, pois não seria compreendido. E a vinda deste que completaria seus ensinos e relembraria seus ensinos é a missão do Espiritismo. O Consolador prometido por Jesus. Esse Consolador relembra tudo aquilo que Jesus ensinou. A lei do amor. E ainda vem completar o ensino, através de duas palavras que nós vamos ver aqui na sequência, que fazem uma conexão perfeita, onde uma auxilia na compreensão da outra, onde uma dá motivo da sustentação para a outra. E essas duas palavras são o amor e a reencarnação. Porque quando Jesus, os Espíritos nos trazem lá nas instruções dos Espíritos a lei do amor, do capítulo 11, os Espíritos nos trazem a seguinte fala: quando Jesus pronunciou a palavra divina amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Nós sabemos muito bem dos relatos trazidos que os mártires do cristianismo se entregavam muitas vezes aos leões sorrindo, ébrios de esperança, crentes do futuro melhor, crentes do amor que Jesus pregou, nos trouxe e nos mostrou a prática deste amor. A seu turno, o Espiritismo, já o Consolador prometido, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação, triunfando da morte, revelando às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Então nós podemos dizer que o ensinamento de Jesus é o amor. O ensinamento que o Espiritismo nos trouxe, a reencarnação. Cumpre-se aqui a promessa de Jesus, o Consolador prometido. Pois além da necessidade de amar, além da necessidade de aprendermos a amar, a oportunidade de reencarnarmos, de termos outras chances, outras experiências, outras formas de resgatarmos os nossos erros, as nossas falhas, de melhorarmos, de crescermos, de aprendermos quanto espíritos, dá a sustentação moral, nos dá a prática, a lógica, para que a gente tenha fé e comece, trabalhando aos poucos, trabalhando passo a passo, mas que comece sabendo da destinação, sabendo do fundo, sabendo onde iremos chegar. E ainda na frase que os Espíritos nos trazem, todos os trechos que nós vamos ler está
na lei do amor, na instrução dos espíritos. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Através dessas reencarnações sucessivas que o espiritismo nos trouxe a conhecer, o espírito evoluiu. O sangue, aqui como sendo o símbolo da materialidade do corpo físico, o sangue resgatou o espírito, pois que através dessas reencarnações evoluímos, querendo ou não, uns mais, outros menos, evoluímos. E hoje, na época até os dias atuais, o espírito vem resgatar o homem da matéria, mostrando que ele é muito mais que isso, mostrando que nós somos muito mais do que este corpo físico. Está na hora de nós termos a visão além da materialidade, além do físico. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Quanto mais o espírito se eleva, mais ele desenvolve em si sentimentos. O sentimento, portanto, passa a ser um estágio evoluído do instinto. E o ponto máximo dessa evolução, o ponto máximo onde nós podemos vislumbrar da evolução deste instinto é o amor. Tudo o que Jesus nos ensinou, podemos resumir no amor e em amar. Podemos dizer que a doutrina de Jesus toda pode ser considerada, resumida em sublimar os nossos instintos, em aprender a amar. E uma vez que o amor é o instinto elevado ao mais alto grau de sublimação, ou seja, de melhora, de depuração, nós podemos dizer que a doutrina de Jesus se resume em nós sublimarmos, em nós lapidarmos os nossos instintos. E para que a gente entenda esse caminho, que não é um caminho curto, é um caminho longo, os espíritos nos trazem a forma como o nosso espírito passa de um ponto a outro. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar, mas um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e revelações sobre-humanas. Essa é a caminhada evolutiva do espírito. Somente com instintos, mais adiante, quando começa a avançar intelectualmente, mas ainda corrompido moralmente, tem sensações, desfruta dessas sensações e muitas vezes se perdem e perde um bom tempo no desfruto dessa parte corrompida da evolução. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Criado simples e ignorante que somos, é pela instrução e pela depuração que ele pode chegar à perfeição relativa que lhe é compatível, à perfeição relativa que lhe cabe. Então nós começamos lá atrás, simples e ignorantes, com o objetivo de chegarmos na perfeição relativa que nos é possível. E então, neste caminho, neste avanço, nós nos avançamos, nos corrompemos, nos depuramos e desenvolvemos sentimentos. Em todos os momentos em que os nossos sentimentos em que nós não possuímos sentimentos, ou que esses sentimentos são negativos, nós podemos dizer que são os pontos que nos mostram onde nós necessitamos de elevação, onde nós necessitamos de evoluirmos frente a estas questões, pois os nossos sentimentos ainda mais próximos à parte avançada e corrompida, ainda muito mais próximos às sensações, nos mostram que o caminho pela frente ainda é grande, mas que já estamos caminhando. Seguindo, que os espíritos nos trazem também que a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Isso nada mais nada menos do que vencer o egoísmo. É cumprir um mandamento maior.
amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Porque a partir do momento em que a gente ama, em que há essa fusão, essa troca a personalidade pela fusão dos seres, eu faço ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim. Então eu passo a cumprir o mandamento maior, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Feliz daqueles que, saindo da sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Esse aqui é o exemplo do espírito que já foi resgatado pela matéria. Isso não quer dizer, não conhece a miséria da alma nem do corpo, não quer dizer que ele não tenha problemas. Não quer dizer que a vida dele seja algo totalmente perfeito. Não. Quer dizer sim a importância e a relação que ele dá a estas questões. Pois ele já vê de um prisma superior. Ele sabe que aqueles percalços, que aquelas dificuldades são coisas momentâneas, passageiras, mas ele vislumbra o que está lá na frente. Ele vislumbra onde ele quer chegar. Se nós pegarmos nós mesmos como os nossos exemplos, em qualquer questão, algum projeto, alguma coisa que a gente queira fazer, se nós queremos comprar, adquirir alguma coisa, comprar alguma coisa, de repente a gente precisa, por um mês, por outro, se privar de determinadas coisas para, né, conseguir os fundos para chegar àquele objetivo. E a gente se priva sem problema nenhum, vislumbrando o objetivo. No caso da evolução moral, aquele que já está conseguindo ver acima da matéria, em muitos momentos, sabe que se privando aqui, ele vai ganhar muito lá na frente. Ele está resgatando, ele está vencendo, ele está sendo provado e ele está passando por aquilo e sabe aonde quer chegar. Muitas das vezes o nosso problema é exatamente esse. É não sabermos onde queremos chegar. Não sabermos por que estamos indo. Onde estamos indo. E a doutrina espírita nos traz essas respostas com clareza e com maestria, como nós já sabemos. É ver um fim, é ver uma destinação. E não sofrem com o caminho, pois sabem onde eles devem chegar. Dizem os espíritos também que o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todos? Nós podemos pensar assim que todos nós temos esse centelha desse fogo sagrado, desse amor dentro de nós? Sim. Porque, como nós sabemos, não há favorecimento na criação. Nós todos fomos criados iguais. E todos nós possuímos em nós a centelha deste amor. Independente da posição que estamos nessa escala evolutiva, nesse caminho evolutivo do espírito ao qual nós falamos anteriormente. Se nós imaginarmos até mesmo o mais cruel dos seres que a gente possa imaginar, tem dentro de si esta centelha. Adormecida, esquecida, negligenciada, muitas vezes, como a gente costuma dizer, que a gente utiliza de travesseiros mentais para tirar as nossas coisas, muitas vezes boas, nossos bons instintos. Mas existe, em cada um de nós existe essa centelha. Quando Jesus nos diz que brilha a vossa luz, nada mais é um caminho de que a gente abra o caminho para que este amor que está em nós possa sair de nós, possa ultrapassar as barreiras obscuras que vamos colocando no meio do caminho, que vamos tapando, vamos dizer assim, aquela luz interior que nós temos dentro de nós, aquela centelha divina. Mas nós não agimos assim, nem todos nós agimos assim. Então ali os espíritos nos trazem uma forma de ação muito comum entre nós, até mesmo nos dias de hoje. Há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento, tesouros de amor, com animais, plantas e até com coisas materiais, espécie de misantropos. É negar que aquele amor devia ser direcionado para um lugar e nós direcionamos para outro porque é mais fácil. É muito mais fácil eu desprender todo o meu amor para o meu cachorro do que para uma outra pessoa que está comigo na caminhada.
Porque eu posso desprender este amor para uma pessoa que está comigo na caminhada e essa pessoa pode me surpreender, ela pode me, como é que eu posso dizer assim, ela pode nos decepcionar, achei a palavra. O meu cachorro dificilmente vai fazer isso, só se ele me morder. E se ele me morder, eu vou perdoar ele porque ele não sabe direito o que está fazendo. Algum motivo levou ele a querer me morder. Nota que aqui nós não estamos falando que a gente não deve amar os animais. Não, não é isso. É quando eu troco o humano pelo animal, pela planta, ou até mesmo com as coisas materiais. É quando eu troco porque sei que na luta humana, na troca humana, há reciprocidade e o outro humano age em mim como se fosse um espelho. Eu vejo os meus defeitos no outro claramente. Em compensação, o animal, a planta, as coisas materiais não têm a mesma relação conosco. Se eu hoje chegar em casa mal-humorado e brigar com meu cachorro, ele vai dar uma volta e volta de novo para brincar comigo. Se eu chegar e fizer isso com alguém que está comigo caminhada, pedir a pessoa revide no mesmo teor. É muito mais fácil eu lidar com aquele que eu sei que não vai nos revidar. Mais uma vez, lembrando, nós não estamos falando que nós não devemos amar os animais. Nós não podemos trocar, desprender o tesouro amoroso que há dentro de nós apenas para isso. Entretanto, seguem os espíritos, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Embora comprimido pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a vencer o caminho escarpado e árido da existência humana. Por mais força que nós façamos para desviar, por mais que a gente tape este sentimento com o nosso egoísmo, esse germe se desenvolve entre nós e os seus frutos nos auxiliam a vencer as nossas dificuldades. Para não amar, por exemplo, para que a gente odeie, para que a gente fique com raiva, para que a gente guarde um sentimento ruim de alguém ou de algo, nós precisamos fazer força. Nós precisamos ficar ressentindo, realimentando sensações. Se eu quiser manter a raiva de uma certa pessoa, com o passar do tempo, aquele sentimento vai acalmando. E eu vou tendo que, se a minha decisão, e notem que aí nós dissemos decisão, porque é decisão nossa mesmo. Se a minha decisão é manter a raiva, o ódio, o sentimento negativo por aquela pessoa, eu preciso ir lá e resgatar o motivo daquele ódio, daquele sentimento, para eu ficar ressentindo, realimentando e mantendo. Pois que a nossa tendência é acalmando com o passar do tempo essa sensação, porque em nós é natural o amor. É da nossa natureza. É a centelha que nós temos dentro de nós. Não existe dentro de nós a centelha do ódio, a centelha da maldade. Isso são coisas que nós criamos para nós. E como que a criação divina é muito mais forte que a nossa tendência, a nossa reação é sempre indo neste caminho. Ao passo contrário, que para amar eu já não preciso fazer força. Uma mãe, por exemplo, ela não precisa ficar lembrando do filho lá quando era bem pequenininho, bebezinho, para ela continuar amando ele. É só nós pensarmos, colocarmos na mente a questão de nós vermos, por exemplo, uma casa de detenção. Muitas das vezes pessoas que fizeram crimes horríveis. Mas as mães estão lá sabendo que fizeram coisa errada, mas ainda amando. Elas não precisam retornar àquele ponto para saber que eles já foram crianças. Não. Elas sabem que são pessoas que erraram, porque é do instinto, é da nossa centelha interior amar. Então, por aí nós já vemos que ao não amar, o ser humano está contrariando a sua essência, está contrariando a sua natureza. Mas dando sequência, para praticar a lei do amor, tal como Deus entende, precisa que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Tarefa longa e difícil, mas que se cumprirá.
Deus quer que a lei do amor constitui... Deus o quer e a lei do amor constitui o primeiro e mais importante preceito da vossa nova doutrina, do Espiritismo. É o conceito de família universal. É o conceito do que é a amplitude daquele conceito em que Jesus nos mostrava, onde haverá um só rebanho e um só pastor. Mas quais são os efeitos desta lei do amor? E os Espíritos também nos trazem esse relato. Melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. É possível ser feliz aqui, sim. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observar os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façai o que não quiserdes que vos façam. Fazei, ao contrário, todo o bem que esteja ao alcance fazer. Aqueles mais rebeldes, aqueles de coração mais endurecido, se transformarão através do exemplo daqueles que já começaram a entender a lei do amor. Assim como aqueles que hoje já entendem, que já se transformaram, entenderam também com exemplos de outros a se transformar, a necessidade da transformação, a necessidade do entendimento e da vivência dessa lei do amor. Mostrando assim que para cada um de nós cabe a nossa parte na transformação moral do planeta. Não que nós tenhamos em mente a questão de querer ser exemplo, mas é que nós temos a nossa parte e a nossa obrigação. E mostrando também que já não faz sentido a nossa desculpa de eu não faço porque ninguém faz. A nossa parte nesta transformação, a nossa parte deste trabalho para melhoramento do planeta, só nós podemos fazer. Cabe somente a nós. E ao outro fazer ou não, cabe somente a ele. A minha preocupação deve ser com que eu faça sempre melhor do que ontem, pois assim eu vou estar ajudando na transformação do planeta. E não simplesmente sentar numa posição onde a gente só cobre aos demais e não faça a nossa parte. Mas quando a gente fala de amor, quando a gente fala nessa questão, abre um leque muito amplo de pensamento do que a gente pode entender por amor. Mas, mais uma vez, de forma muito enfática, de uma forma muito clara, porque o Espiritismo não veio só nos trazer a parte filosófica, ele nos trouxe também a parte prática, da colocação disso no nosso dia a dia. E os espíritos superiores que nortearam, clareiam a nossa mente através de suas mensagens, ainda lá na Lei do Amor, no capítulo 11, nos trazem a aplicação prática desse amor. Porque eu posso pensar no amor e achar uma coisa muito maravilhosa, linda, mas eu não sei como é que eu faço isso na prática. Amar é passar a mão na cabeça, amar é fingir que não vê. Então eles nos trazem, de forma concreta, qual que é a aplicação prática deste amor. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queriam que estes vos fizessem. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana. Simples assim. Fácil, tranquilo, todos nós com certeza praticamos em 100%. Agora falando sério, parece fácil. Mas nós sabemos das nossas dificuldades, nós sabemos dos nossos entraves para chegar na aplicação prática sobre este trabalho, sobre este ponto em que queremos chegar. Mas nós podemos chegar. As ferramentas para que a gente chegue lá estão nos dadas. Não vamos imaginar coisas miraculosas porque a natureza não dá salto, nós não vamos sair hoje, depois dessa reflexão, já cumprindo tudo isso de forma... Não, se a gente fosse fazer isso ia ser de forma encenada, vamos dizer assim. Nós temos que entender, nós temos que colocar dentro de nós, entendermos essa necessidade, sentirmos a necessidade de fazer. E a partir do momento em que esse sentimento começa a tomar conta dos meus atos,
eu aí sim passo a praticar essa lei do amor. Não é fácil, requer tempo, requer trabalho, requer persistência, mas aí vem, né, a primeira palavra que Jesus nos trouxe, o amor, e aí vem a segunda palavra, que é que o Espiritismo nos traz, que encerra e consegue nos fazer compreender melhor e como chegar a aprender a amar, que é a reencarnação. A questão nossa de mais cedo, mais tarde, mais rápido ou mais devagar vai depender do esforço de cada um de nós. As ferramentas, as oportunidades e tudo que nós precisamos para cumprir estes preceitos, todos nós temos de forma igual. E Fenelon faz um pedido que nós gostaríamos de encerrar com este pedido dele. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve, transformada num paraíso, onde a alma dos justos virão repousar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Que a paz de Jesus fique com todos nós, que assim seja.